12h26, por aqui já está o nosso amigo vereador Vilamar Souza, aqui da Câmara Municipal de Itapajé, exatamente para poder bater um papo com a gente. Primeiro, a respeito dessa sua proposição, que é exatamente a audiência pública, né, que vai tratar, que vai discutir as políticas e ações pró-autismo aqui em Itapajé, né, esse público que de fato tem uma necessidade de uma assistência maior, mais ampla aqui no município, e o Vilamar trouxe exatamente esse assunto para o debate na Câmara Municipal, e é de fato um debate extremamente importante. Vilamar, boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso Jornal Integração da Atitude FM, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Clésio Marcos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Atitude FM, e uma rádio que tem alcançado um grande número de pessoas. A última vez que eu estive aqui nós tivemos feedback muito bom e é sempre um prazer estar aqui ao seu convite. Muito bem, ainda bem que só falamos coisas boas, né? Graças a Deus. Bom, ô Vilamar, vamos começar aqui com esse assunto que é exatamente o tema principal dessa nossa conversa de hoje, mas depois eu vou tocar em outros pontos aqui, aproveitando a sua visita, a sua participação. Esse tema você levou para a Câmara Municipal, né? Eu inclusive assisti à última sessão e percebi que há exatamente um apoio dos demais parlamentares, inclusive eles estiveram também discussando, falando, né? E levantando aqui essa bandeira. De fato, esse tema, o autismo, é um tema extremamente importante, mas que em alguns momentos ele acaba não sendo discutido com a devida proporção exatamente dessa sua importância, né, Vilamar? Sim, Clésio, é um tema qual já há muito tempo alguns paizinhos, né, tinham me procurado para falar sobre o assunto. Nós gostamos de fazer alguns projetos, a gente vai também nos distritos, e nós estávamos com projetos de contação de história, qual a minha esposa me ajuda nessa contação de história, e qual a gente foi abordado também lá pelo paizinho, falando assim que a gente criasse alguma coisa para as pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo. Então, assim, chamou a atenção, mas nós não sabíamos nada. E depois, mais à frente também, nós fomos procurados também por outro pai também, com relação à criação de uma lei a qual identificasse, já que há um sofrimento, às vezes a pessoa vai para uma fila e lá não tem como as pessoas deixarem esse paizinho, a mãezinha junto com a criança passar à frente, porque não tem uma identificação e qual aquela criança é especial e que precisa, que às vezes o ambiente ali não é interessante para a criança. Questão do atendimento prioritário, né? Então precisa de um atendimento prioritário, que é visto por lei também, com as mesmas respaldo de quem tem deficiência física. E nós começamos a entender a dor dessas pessoas. E aí eu comecei a conversar com profissionais e de antemão eu vi que assim, é muito complexo, não é um assunto fácil. Esse assunto nós percebemos que ele precisa ser levado para a população. É importante que a população fique inteirado de como é a criança ou o jovem, né, com autismo, para que a gente saiba como deve ser o nosso comportamento diante disso. São pessoas também que elas precisam de muitos cuidados e nós precisamos também que o poder público abrace a causa. A gente já sabe que abraça, mas a gente precisa entender os dois lados. Por isso que nós chegamos à conclusão que uma audiência pública seria interessante para que a gente pudéssemos, nessa audiência, ouvir o poder, né, o poder executivo, através de suas secretarias, as suas demandas, o que estão fazendo ou o que podem fazer. Ouvirmos também os pais que vão falar também das suas dificuldades, das suas dores, e também ouvirmos também dicas de como devemos nos comportar. Vai ter também nessa audiência pública vários profissionais da área e nós vamos também tratar com advogados, que também vai falar sobre os direitos e deveres, e nós vamos criar uma ação em torno disso.
Muito bem. Ô Vilamar, você chegou a ter acesso a se há um levantamento, né, que mostra o número, a quantidade de pessoas com esse transtorno aqui no município de Itapajé, não? Dentro das conversas que nós estamos tendo, não tem um controle no município. Nós, dentro do planejamento, pós-audiência pública, pretendo sentar com os paizinhos, mãezinhas, e nós formarmos uma associação, né, eles formarem uma associação a qual eles possam dar o crachá, né, uma identificação, e a gente também divulgar nos comércios a identificação. Diante disso, eu acredito que nós possamos saber exatamente quantas pessoas precisam, mas estima-se que já passa de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas, né? Ok, e não há no município um núcleo específico que cuide, que trate exatamente dessas demandas, né? Sim, a Secretaria de Saúde tem, né, através do CRES também, lá ela é atendida, as crianças, e também está sendo aberto, que também nós convidamos para participar da audiência pública também, a Carmen, né, que é a nova diretora do CAPED, e nós convidamos para poder saber a demanda, porque ele já tem um atendimento, lá tem psicólogos especializados, tem pessoas que trabalham, porém a demanda ela é crescente e nós precisamos de políticas públicas que possam atendê-las com qualidade. Muito bem, então 12 horas e 32 minutos, 12h32, estamos conversando com o vereador Vilamar Souza, vereador aqui da Câmara Municipal de Itapajé. O objetivo principal então dessa ação, o Vilamar, é poder então trazer o máximo de conhecimento para as famílias, logicamente, mas para a população em geral a respeito desse tema, né? Sim, é importante que nós possamos, através da audiência pública, nós possamos abranger as famílias, os cuidados, que a maioria deles já conhecem tudo, né? Mas a gente tem muita gente que sabe, essa pessoa aqui tem autismo, essa pessoa ali tem autismo, mas não sabe como lidar com as condições necessárias para dar uma assistência a essa pessoa, né, Vilamar? Isso mesmo, porque assim, algumas pessoas mais esclarecidas, elas conseguem ir atrás, mas tem outras pessoas que não têm totalmente o esclarecimento, que acabam ficando ali a mercê. Outro caso que nós estamos encontrando muito é de pessoas que têm dificuldade da aceitação. E nós fazendo como é que se diz, uma investigação precoce, ela vai ter um tratamento mais cedo e vai ter uma vida mais digna. Então, nós precisamos trazer essas ideias, né, de casos de aceitação das pessoas. Precisamos trazer para a comunidade, o comércio de Itapajé e todas as pessoas também, para saber, entender o porquê, né, quando a criança tem uma identificação, saber o porquê e assim ajudar os pais. Muito bem. Você falou aí da pretensão dessa criação dessa associação, logicamente isso vai contar muito com o apoio dos pais, dos responsáveis, né, por essas pessoas, mas que objetivos mais, né, com base nessa audiência ou a partir dessa audiência você espera, Vilamar? Nós queremos, a partir dessa audiência, trazer o olhar mais apurado da gestão municipal, das suas secretarias, que eu sei que já trabalham, mas ver melhor a dificuldade das pessoas que precisam. Nós precisamos trazer a sociedade também, o comércio, o público em si, para o entendimento e uma compreensão das pessoas. Precisamos trazer um conforto melhor para os pais, que são um trabalho muito árduo, é diferente, eles têm mais preocupações, problemas psicológicos são maiores. Então, assim, nós precisamos trazer esse conforto, então criar daí então políticas públicas que possam trazer, né, uma identificação para eles, realmente que os direitos deles sejam respeitados. Por isso que a gente precisa que toda a população saiba como respeitar os seus direitos. Muito bem, então vamos dar uma reforçada aqui, dia, local e horário em que acontece a audiência. Dia 3, agora, né, do mês de março, e vai ser às 18 horas, lá na Câmara Municipal de Itapajé, e eu convido a toda a população, os paizinhos de pessoas que têm
o transtorno do espectro do autismo. Convido também a população em geral, os comerciantes, os professores, pessoas que nós precisamos nos unir para essa causa. Eu quero até enfatizar, Cláudio, que assim, normalmente quando a gente vê um político pegando uma causa é porque ele está sofrendo aquela causa. Ele defende porque ele vive. Eu acho louvável, não estou aqui criticando isso. Realmente ele sabe o que é que está defendendo. Mas eu estou com essa causa, não vivo na carne. Então, assim, eu acho interessante que a gente saiba ouvir as dores das pessoas, saiba ouvir o que está precisando ser melhorado no município e abraçar as pessoas. E assim eu convido toda a população de Itapajé para que nessa audiência, não só porque ela tem na família, mas que também saiba abraçar todas as pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo. Muito bem, então qualquer pessoa da sociedade comum pode participar. Seria ótimo, porque assim nós vamos poder, quando tiver uma pessoa perto de nós, a gente vai saber ajudar, saber orientar, porque às vezes a pessoa que tem o autismo, ela não está, a família não identifica logo, então verdade. Quando a gente tem uma noção, a gente já começa, olha, procura um especialista, e às vezes as pessoas que acham que tem autismo e não é autismo também, é outro transtorno, ou é só um déficit de atenção, e esse precisa ser diagnosticado, e sendo diagnosticado tem os direitos que a pessoa tem, que às vezes não usufrui. Eu soube no caso de uma pessoa que descobriu e passou a vida toda sem esses direitos, já há mais de 30 anos de idade, e não teve nenhum direito, e um tratamento especializado pela família, achando que a pessoa tinha problemas, e não sabia direito o que era. Então, assim, é importante que nós possamos conhecer e esse tempo que a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai criando um amor, um interesse pelas pessoas. Muito bem, 12h38, Vilamar, e nesse sentido exatamente de buscar especialistas, eu estava até dando uma estudada sobre esse tema também, esse assunto. Dois especialistas principais aqui é o psiquiatra infantil e o neuropediatra, né? Ou seja, são dois profissionais que exatamente pelo custo aqui vai ser extremamente importante que o poder público municipal esteja de fato, né, abraçando essa causa para poder fazer com que esses atendimentos possam ser disponibilizados para a população com a devida constância, né? Isso, sabemos que não é fácil, nem na rede particular, porém precisamos que as pessoas que realmente não têm recurso para pagar particular, que já é demorado, mas que tiver o profissional atendendo, pelo menos algum dia vai ser atendido. Não estou dizendo que vai ser logo. A gente sabe de pessoas aqui que na rede particular marcam para 3, 4 meses Verdade. Depois. Então, assim, a gente sabe da dificuldade. Ninguém está aqui fazendo, achando que vai ter milagres, que vai ter o profissional na hora. Mas que devemos buscar pelo menos o mínimo de atendimento para que um dia chegue na pessoa e ter, às vezes é um laudo que a pessoa precisa, às vezes é um remédio que ela precisa tomar, e esse remédio tem que ser passado pelo neuropediatra. Muito bem, 12h39, então, sexta-feira, dia 3 de março, a partir das 18 horas, né? Isso, a partir das 18 horas. Só para enfatizar mais sobre o assunto, eu achei interessante, eu falando com uma especialista, eu não vou citar o nome no momento, mas depois eu peço autorização dela. Okay. E achei interessante que ela falou do autismo adquirido. E eu achei muito interessante, assim, que é um alerta também para a população. Ela falou adquirido através da tela azul, que é do aparelho celular. Às vezes a pessoa fica muito tempo focada ali e vai perdendo a acuidade visual. E ela vai perdendo a atenção. E ela fica tanto focada ali, aí ela vai adquirindo essa dificuldade de socialização através de muito tempo no celular. Então é um alerta aí para os pais que têm crianças que ficam muito tempo no celular para procurar outras atividades e diminuir o tempo que ela fica na tela azul. Olha aí. Mais uma informação realmente que eu acho que poucas pessoas sabiam, né? Eu fiquei sabendo agora. Até porque nós pegamos aí um período de pandemia onde, logicamente, uma das distrações maiores era exatamente a questão do celular, e quantas são as crianças que têm a sua principal distração, infelizmente, né, ali a tela do celular, né? Isso está sendo muito proveitoso, assim, porque assim, a cada momento que eu vou convidando um profissional, né, que para poder fazer a palestra com a gente vai fazendo convite, vai conversando, e eles vão passando informações para a gente
que são muito úteis, e a gente fica assim, pasmo com o que a gente não sabe. E também a gente conversa com os paizinhos, a gente vai sabendo a dificuldade dele e o desejo dele nos ajudar. Então nós estamos tendo um feedback muito bom com relação aos paizinhos, a quem tem na família, que está, né, nos parabenizando, e isso nos deixa muito felizes de saber que a gente está indo no caminho certo, que esse é o nosso papel. Muito bem. Bom, Vilamar, parabéns a você pelo tema. Eu acho que realmente a Câmara Municipal, os vereadores, né, o Parlamento Municipal precisa de fato se envolver em questões, né, como essa, que são questões extremamente relevantes para a nossa sociedade, para a nossa população.